começar então, né? Vamos continuar com nossa última palestra de encerramento, que será sobre a família do desígnio de Deus e as indicações de Amores Letícia, por nosso bispo Dom Petrini, bispo da diocese de Camaçari. Ele é mestre e doutor em Ciências Sociais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É fundador da seção brasileira do Pontifício Instituto João Paulo II para estudos sobre matrimônio e família e foi presidente da Comissão Episcopal Nacional de Vida e Família da CNBB de 2011 a 2015. Também é autor de diversos livros e artigos. Petrini, muito obrigado por sua presença aqui. Você tem Quero saudar a todos. É sempre uma grande alegria poder partilhar aquilo que consideramos e temos como mais importante na nossa vida. Eu quero explicar o título em primeiro lugar, porque eu pensei de repartir em 3 etapas o tempo que passamos juntos. No primeiro momento, alguns desafios típicos da nossa época. Eu sei que vocês já meditaram sobre desafios, eu vou numa linha levemente diferente. E depois eu vou apresentar sinteticamente o desígnio de Deus sobre a pessoa, o matrimônio e a família, conforme São João Paulo II. Aliás, ele disse diversas vezes que quando tem muita confusão em alguma questão, como por exemplo tem muita confusão a respeito da família, o que é, o que deve ser, etc., coisa melhor é retornar ao que Deus tinha pensado desde a origem, desde o princípio. Então ele dedicou muitas catequeses, que aliás eu e Dom Josafá publicamos em português, sobre homem e mulher, ele o criou. E então vou apresentar sinteticamente a visão de João Paulo II, que tem aspectos bastante inovadores com relação à grande tradição da Igreja e ainda pouco conhecidos, só para um olhar sintético, e algumas coisas a respeito da Amores Letícia, com a esperança não de que todo mundo saia daqui sabendo minuciosamente o conteúdo de Amores Letícia, mas que tenha pelo menos curiosidade para retomar a leitura, caso não tenha já feito isso. Então, podemos avançar. Então, estou começando com umas palavras de Papa Francisco, porque ele convocou 2 sínodos. Vocês imaginam, 2 sínodos a 1 ano de distância um do outro, uma coisa totalmente inédita. Os 2 sínodos sobre a família, um extraordinário, somente com os presidentes das conferências episcopais do mundo inteiro, e outro ordinário com representantes eleitos pelas conferências episcopais e convidados diretos dele. Eu tive a graça de participar do ordinário, fui eleito pelos bispos brasileiros. Éramos 4 eleitos e 3 convidados. E então, ele tem uma tônica que acompanha um pouco toda a o seu pontificado, que é muito importante, porque isto é uma coisa, são palavras mais antigas, mas que vão marcar profundamente o documento que depois iremos ver. As pessoas devem ser acompanhadas. Vocês vão ver como esta palavra acompanhar é importante na exortação apostólica. As feridas devem ser curadas. Os ministros do Evangelho
devem ser capazes de aquecer o coração das pessoas, de caminhar na noite com elas, de saber dialogar, mesmo de entrar em suas noites, na sua escuridão, etc. E depois quero comentar brevemente esta última palavra. Vejo a igreja como um hospital de campanha. Um hospital de campanha é um hospital armado num campo onde aconteceu uma guerra, uma batalha. E ali nas proximidades se arma com barracas, com tendas, um hospital de emergência para poder socorrer quem está ferido. O que é que isto quer dizer? Um hospital de campanha depois de uma batalha, pois muitos vivem feridos. O que é que o Papa está dizendo? Sem dizer que vivemos num mundo que é uma batalha permanente, em que muitas pessoas são feridas na vida do dia a dia, neste nosso mundo. Quer dizer que os ambientes de trabalho, os ambientes da família, os ambientes urbanos pelos quais transitamos, os ambientes da política, os diversos ambientes da vida são sempre mais adquirem a característica de batalhas. Às vezes se diz com orgulho, esta mulher é uma guerreira, mas a realidade às vezes é muito dura. E então ele chama a atenção para a necessidade de quem cuida dos feridos dessas batalhas que vão aparecendo no dia a dia. Então esta é um pouco a postura, para indicar a postura do Papa Francisco. Podemos avançar. E agora, com relação à família, é importante dar-se conta como teve uma mudança muito grande nesses últimos anos. Se, por exemplo, nos anos 60, 70 se discutia, nos anos 60 se discutia se era possível, do ponto de vista moral, utilizar a pílula. Tudo bem, queremos ter filho, mas tantos, 10, 12, como na época dos nossos avós, não é possível, não pode controlar, a pílula pode ser usada. Hoje ninguém mais se pergunta isso, nem na igreja, nem fora dela. Também se perguntou durante muito tempo o debate se poderia, se o divórcio seria possível ou não. Sim, mas tem que engolir a outra pessoa mesmo quando não aguenta mais, não é melhor logo separar, etc. Muitos debates a respeito da possibilidade, da oportunidade de legalizar o divórcio, etc. Hoje ninguém discute isso. Naquela época se discutiam pontos morais, de moralidade, pontuais, mas ninguém colocava em questão que a família era o caminho ordinário para a realização da própria humanidade, em que um homem, uma mulher, chegando aos 20 anos, tinha como opção preferencial constituir uma família, gerar filhos, educá-los, etc. O que se discutia eram pormenores, importantes, mas pormenores. Hoje não. Veja o que é que está em discussão hoje. Discute-se o que significa ser homem, ser mulher. E por que não decidir o próprio gênero de modo autônomo e livre de condicionamentos biológicos e sociais e familiares? Não será melhor desfazer todos os vínculos que nos amarram, impedindo que sejamos livres para novas formas de realização que poderão aparecer no horizonte? Livres para novas formas de realização que quem sabe ainda não existem, mas podem chegar ali. E se chegar, eu vou perder essa chance? Não quero. É mesmo verdade que a maternidade e a paternidade são essenciais à realização humana de uma pessoa adulta?
Não será isto uma imposição da cultura originada no passado e da qual hoje nós podemos nos libertar? Essas são as questões que pautam, que não são nem muito focalizadas, estão por baixo de decisões, de atitudes, de outras conversas, etc. Mas essas são as questões. Então, nós estamos lidando, nós não podemos nos apresentar para defender a família como faríamos 30, 40 anos atrás, quando as questões eram outras. E aquilo que, digamos, que a família fosse um bem, um recurso para as pessoas viverem melhor, etc., não era questionado. E, claro, nós estamos aqui nesta sala, entendemos que a família, vivida segundo o desígnio de Deus, é um bem precioso para os casais e para seus filhos, porque ali a fé se torna significativa para dar significado ao amor, ao trabalho, aos sacrifícios abraçados para o bem de outros, aos momentos de festa, dureza da doença e da morte. Toda a realidade da vida cotidiana tem como ponto focal a família. E quando a família está assentada na rocha que é Cristo, cada dia é portadora de uma extraordinária beleza, do milagre do amor que se renova e se aprofunda. Eu acredito que aqui muitas pessoas poderiam dizer: é verdade, é a minha experiência, e nos altos e baixos da vida, ter este caminho traçado que corresponde ao desígnio de Deus é a coisa melhor, porque é assim que a gente vai dando a volta por cima de obstáculos, de contrariedades, etc., que vão aparecendo inevitavelmente, para encontrar o fio de um significado e para que prevaleça a beleza de uma vida partilhada na família como, digamos assim, o bem maior. E é evidente que o ambiente da família é fundamental, não somente pensando ao casal, mas também para as crianças. O que se transmite porque uma criança aprende o valor uma criança já com menos de 2 anos começa a aprender o valor do trabalho pelo rosto, pela forma como o pai que trabalha volta em casa. E se ele volta em casa reclamando, blasfemando, recriminando, lamentando do trabalho, etc., a criança vai absorvendo a ideia que trabalho é uma coisa ruim. Quem sabe é melhor uma vida sem trabalho. E qual é o valor da amizade? A criança já com 2 anos vai absorvendo por osmose, a partir de como os pais se referem aos amigos e os acolhem, e depois comentam quando eles deixam o apartamento e vão embora para suas casas. Porque se depois que eles saem de casa começa a variação daquelas pessoas, então eles vão entender que a amizade não é uma coisa séria. E assim poderíamos dizer o mesmo a respeito de tudo, do afeto, do amor. Se é verdade, então, que o amor é uma coisa boa na vida, ou se é uma encenação que não funciona. Mas a coisa mais importante é a respeito da expectativa do futuro, porque se a criança absorve pela convivência familiar que o futuro é um pesadelo, que a vida não vale nada, que é sempre uma roubada, que tudo está errado, etc., é claro que aquela criança não vai desenvolver com uma postura positiva, de querer construir algo que vale, será estar sempre na defensiva, querendo inventar uma second life aí para poder escapar dos grandes males que ele entendeu pela relação com o pai e a mãe que existem neste mundo.
Quero dizer que, por que estou dizendo isto? Porque muitas vezes os adultos somos, me incluo, ingênuos a respeito de como a nossa vida, mesmo quando verbalizamos outras coisas, pela maneira só de existir e de se expressar de qualquer forma, acaba comunicando muito mais do que nós pensamos, e quem sabe comunicam muito mais do que está no nosso coração daquilo que nós verbalizamos. Devemos ser muito mais atentos até mesmo a como vivemos, né, no ambiente familiar. A escolha da família. Este é um tema, é o título de um livro de um bispo francês que foi meu colega no Instituto João Paulo II, onde ele foi professor durante muitos anos, lá em Roma, esteve diversas vezes em Salvador, e escreveu um livro intitulado, assim foi traduzido em português, eu escrevi a introdução. Qual é a ideia que estamos querendo comunicar agora? É que se até pouco tempo atrás a família era o caminho óbvio, normal de um jovem que chega aos 20 anos e procura com quem vai casar e depois organiza onde é que vai morar e tal, e a constituição da família se torna atividade principal durante anos, procurando identificar onde vai morar, o trabalho que vai fazer, quantos filhos vai ter, etc. Agora não é mais assim. Hoje são oferecidas numerosas possibilidades de vida que consideram com desconfiança ou rejeitam o vínculo conjugal destinado a durar toda a vida. A cultura dominante apresenta esse vínculo como uma amarra que aprisiona e limita a possibilidade de experimentar outras emoções, viver outros amores. Muitas objeções e opções sedutoras e alternativas à família cristã são apresentadas. Então, isto quer dizer que a família só pode existir como uma escolha. E vamos entender isto, o que quer dizer. É necessário que a família seja a escolha consciente e livre, caminho para a própria realização humana no amor. Para isso, é necessário possuir as razões que a sustentam, compreender seus verdadeiros valores, as exigências quero dizer, se é uma escolha, tem que ter razões. Agora vocês me digam em que lugar um jovem de 15, 16, 17, 18, 19, 20 anos encontra razões que possam entusiasmá-los para ele constituir uma família. Aonde? Quando tem muita sorte. Em qual escola, em qual universidade, em qual curso universitário, em qual canal de televisão, em qual Netflix da vida, em qual... aonde? Então, ponto de... como dizer, até poucas décadas atrás não era necessário apresentar as razões, elas apareciam como óbvias. O ponto de fragilidade hoje é que um jovem não tem mais, não estão à vista mais razões adequadas para ele dizer que coisa boa, eu também vou constituir uma família. E tudo isto, nós que estamos aqui, estamos envolvidos com pastoral familiar, movimentos familiares, etc., devemos repensar um pouco, porque este é um ponto de empenho de fundamental importância. As exigências de fidelidade recíproca e de dedicação incondicional não são pesos, mas passagens para uma maturidade maior. Pode ser, mas pode não ser, conforme se manifesta pela nossa experiência. A escolha da família é a escolha da vida numa companhia feita de estima e de afetos recíprocos que vence a solidão. É a escolha fascinante de tornar-se mãe e pai de modo responsável,
a escolha que torna possível a felicidade e a paz, mesmo quando se atravessa momentos duros e sacrifícios. Quero dizer, bom, o que me interessa é isso, que fique esta palavra, escolha da família, como algo que deve ser alimentado por razões e por um horizonte positivo de empenho. E agora quero dizer um aspecto, um ponto que é considerado como um divisor de águas, que detonou a família nas últimas décadas, é o que está no título: a ruptura do entrelaçamento de amor, sexualidade e procriação. Nós podemos entender que desde Adão e Eva até poucas décadas atrás, amor, sexualidade e procriação caminharam juntos, de tal maneira que a sexualidade não somente expressava o amor, mas estava sempre aberta para a procriação, e por isso isto demandava como necessidade a constituição de um vínculo entre o homem e a mulher que pudesse dar conta de eventuais filhos, já que os filhos estavam sempre como uma possibilidade. Não está claro? Então havia um entrelaçamento entre amor, sexualidade e procriação que foi para o espaço quando se divulgou a pílula anticoncepcional e depois diversas outras formas de controle da natalidade. Amor, sexualidade e procriação estavam profundamente unidos no entrelaçamento poderoso que constituiu o núcleo do matrimônio e da família. Nesse horizonte, o amor, isto é, o dom de si para o bem do outro, exprime-se e encontra sua plenitude humana na intimidade sexual e está aberto para a procriação, criando um vínculo entre os cônjuges em vista da responsabilidade com os filhos. Certo? Vamos ver o que aconteceu. Então, o amor, a sexualidade e a procriação estavam unidos. Vamos lá? A sexualidade humana pode ser vivida sem abertura para a fecundidade e sem amor, podendo-se eliminar dela qualquer responsabilidade ou vínculos que estenda seus efeitos para além do momento em que se realiza como jogo. Sem abertura para gerar nova vida e, portanto, sem responsabilidades e limites, a dimensão lúdica parece esgotar o significado da sexualidade. Quer dizer, a sexualidade se torna um jogo, como se joga dominó no final de semana, depois, quando termina o jogo, guarda as peças, e no outro final de semana é outro jogo, e pode ter outros parceiros que jogam, e acabou o jogo, acabou tudo, não tem nada a ver, não é? Porque é normal a forma com a qual é pensada e exercida a sexualidade na nossa época. Digamos assim, o que foi retirada da sexualidade? A responsabilidade para com o outro e, portanto, a necessidade de estabelecer um vínculo, uma reciprocidade que gera um vínculo, pelo qual eu me comprometo a abraçar todas as consequências, o resto da vida, etc. Então, vamos lá. A fecundidade, separada do exercício da sexualidade e do amor, aproxima-se da atividade, a fecundidade. A fecundidade também, de um lado vai a sexualidade empobrecida, digamos assim, porque sempre teve a dimensão lúdica, mas também estava junto com a dimensão lúdica, a dimensão do vínculo e da possível maternidade e paternidade. Perdeu uma metade, ficou só a dimensão lúdica. E o que acontece com a fecundidade? A fecundidade, separada do exercício da sexualidade e do amor, aproxima-se de atividade produtiva. Não, no laboratório se pode engravidar, não é? Sem entrar em outras questões éticas, que fecunda 4 ou 5 óvulos e depois descarta 2 ou 3, etc. Não é? Sem entrar nisso.
Segundo a lógica do mercado capitalista, incluindo a avaliação de custos e benefícios, discutindo-se as prestações a pagar e o prazo de entrega. E o filho tende a assemelhar-se a uma mercadoria. Está claro, não é? Nesse ambiente, o amor é vivido como sentimento efêmero ou paixão que não gera vínculos duradouros. A fecundidade agora é definida pela decisão individual e pelo acesso à tecnologia sofisticada e, diga-se entre parênteses, bastante cara. É claro que a ruptura deste entrelaçamento detonou uma tribo. Para que casar? Se eu posso ter mais lazer, mais variado, inclusive sem ter esta coisa da qual agora permanece somente o aspecto de peso. E outra coisa que observamos, e como são observações daquilo que acontece na realidade, é uma redução da cooperação entre sexos e entre gerações. Uma maneira de definir a família, que é, do ponto de vista da sociologia, muito interessante, é entender como cooperação entre sexos e entre gerações. E isto se encontra na família de todas as épocas, da pré-história, da história antiga, da história da Idade Média, da história moderna, na África, na China, em todo canto. Qualquer forma, qualquer modelo de família sempre manteve estas duas coisas: a cooperação entre os sexos e entre as gerações. E quando digo entre as gerações, digo entre os pais e os filhos que eles geram, entre os adultos e os velhos, que são os avós da última geração. Este ponto, evidentemente, está em crise. Inclusive, a palestra de hoje deu algum sinal desta crise, digamos assim, não é? Tem que decidir, com muito esforço, retomar o café da manhã junto para poder ter um mínimo de cooperação, de partilha, de vida, senão cada um toca a sua vida solitariamente, digamos assim. Formas de cooperação entre os cônjuges e deles com eventuais filhos e com os pais idosos podem ser encontrados em todos os modelos de família ao longo da história e nas diferentes culturas. Uma sociedade, aqui este é o ponto importante, uma sociedade será tanto mais civilizada, solidária e capaz de viver em paz, quanto maior for esta cooperação. A família passa então a ser considerada como um interesse menor, ampliando-se a disponibilidade a quebrar os vínculos familiares, percebidos como limitadores da própria expressividade. E então esta cooperação que diminui é que cria problemas, até mesmo dramas familiares. E não é somente uma maldade do coração, porque a pessoa, a minha nora agora é insensível, não quer virar. Não é verdade. É que se o homem trabalha fora de casa, a mulher trabalha fora de casa, como é que vão dar conta de um sogro com Alzheimer? Não vão conseguir. E então é necessário dizer, bom, aqui não pode ficar, tem que arranjar uma outra solução. Aqui conosco não. E assim com relação aos filhos, se os pais passam 10, 12 horas fora de casa, a depender especialmente de certas atividades profissionais, como é que podem efetivamente acompanhar passo a passo o desenvolvimento dos filhos? Tem que terceirizar a educação, confiar na melhor escola, na mais cara, se possível católica, mas é evidente que isso não garante o essencial. Porque o essencial passa, como eu disse lá no começo, pela convivência, por osmose. Nenhum professor pode... Permita-me dar... Não quero... tenho medo de... Não, vamos em frente. Não me permito. Vamos à frente. Então, veja o que aconteceu na família na esfera pública.
a esfera pública desde os anos 50 era dominada por uma mentalidade que enxergava somente indivíduos. Todas as políticas públicas, desde os anos 50 para cá, tem duas exceções que eu vou recordar que não são verdadeiras, eram pensadas para indivíduos. Tem políticas públicas que zelam pelos direitos do trabalhador, do desempregado, a criança, a mulher, o negro, o adolescente, o idoso, como se eles existissem fora de uma concreta rede de relações familiares. Está claro? Será que não perceberam, não tinha família os legisladores? Como é que aconteceu? Aconteceu porque as relações familiares eram consideradas irrelevantes aos fins da organização social e à defesa dos direitos da cidadania. Mais do que isso, a família é considerada não somente irrelevante, mas perniciosa, como o adversário político que deve ser derrotado para modos de agir mais afinados com o processo de modernização pudessem encontrar terreno favorável à sua expansão. Na realidade, sim, para ter mais agilidade para inovar, inventar, criar coisa que a família poderia ser mais conservadora, dizendo não, isto não nos interessa. Pensa agora as teorias de gêneros que estão invadindo as creches de suas crianças, não é? Com que finalidade é essa, não é? Mas porque interessa também ao poder encontrar-se não com grupos que podem fazer a mediação mais madura entre o indivíduo e o poder público. Se são todos indivíduos isolados, muito melhor, muito mais fácil para o poder tocar a sua atividade. Outra coisa, só estou falando, alinhavando alguns fatos que vêm para enfraquecer a família, digamos assim, né? Desvirtuá-la um pouco. E aqui tem um ponto que é muito importante: a desconstrução do passado e a evaporação do futuro. Podemos falar da implosão do tempo. O mundo moderno foi criado em polêmica com o passado. O passado é as trevas, a concentração de erros, onde as superstições dominaram. Agora que temos as luzes e a razão, que vai ser maravilhosa, isto é a dinâmica que qualquer escola, certamente esta escola aqui onde nós estamos agora, como qualquer outra escola de segundo grau e universidades, etc., se tornaram operadores eficientes para desconstruir todo o passado. Vocês me digam aí se tem algum aspecto do passado da nossa história pátria que é valorizado como uma coisa boa. Certamente não a colonização. Aquela foi uma invasão opressora, destruidora. E certamente não nada. Nem o grito do Ipiranga, nem nada. Não se salva. Os que estão ali, de professores, etc., não salva nada deste passado. Nem a Lei Áurea, nem a libertação dos escravos, nem a CTL de Getúlio Vargas. Agora, algum sindicalista que talvez acha que é melhor do que ele. E assim, tá claro o que eu estou falando? O passado é destruído. Até a igreja embarcou nessa onda. Quando veio o Papa João Paulo II, em 1980, e fez uma missa para proclamar bem-aventurado José de Anchieta, foram escritos artigos por teólogos desfazendo da imagem de José de Anchieta. E durante décadas não se falou de José de Anchieta, nunca mais, a não ser dia 9, quando é dia 9 de junho, quando é dia da memória dele. E dizer, qual era a intenção do Papa? Era mostrar aos jovens do Brasil um arquétipo, um modelo de homem que tem coragem para, com
menos de 20 anos, chegar a uma terra desconhecida, que deve ter ralado muito para aprender a língua dos índios, e escrever a primeira gramática, inventar a criatividade para fazer poemas, para poder comunicar a catequese e poder... Não, tudo isso não valeu porque ele estava mancomunado com os invasores, etc, etc. A desconstrução do passado. Está claro, né? No início da modernidade, o passado tinha sido desvalorizado, considerado como o tempo da tutela por autoridades externas, a Bíblia, para os protestantes, ou o Papa, para os católicos, percebidas como contrárias à razão e à liberdade, épocas das superstições, rejeitado como concentração de erros que finalmente seriam superados no futuro próximo. Lembramos a resposta de Kant à pergunta o que é iluminismo? É a saída da minoridade, da autonomia, etc, etc. Pode passar. O motivo da esperança não era mais da memória dos fatos passados, dos heróis e dos santos como arquétipos fundadores de nacionalidades e modelos de civilização, mas o futuro, as realizações que a razão técnica e científica pode proporcionar. O ideal das classes dirigentes era deixar para trás o peso do passado, aguardando o futuro prometido. Né? Sim, pode passar. O futuro passou a ser o ponto para onde se olhar. Quando aquela ministra de Collor, Zélia Cardoso, fez aquela reforma sequestrando as economias de todo o mundo, criando desastres de famílias, etc. O que ela estava? Ela estava olhando para o passado, para a realidade do povo brasileiro? Não. Ela estava olhando para um modelo futuro de economia em que deveria ter menos capital líquido circulando e, portanto, como se aquilo fosse, entendeu? Olha como deve ser lá, então eu vou fazer aqui. E o passado, e os sacrifícios, e os sofrimentos, e as batalhas, as lutas das famílias para guardar dinheiro, para comprar uma casa, para... Não, isso não interessa nada. Mas o que é que aconteceu? Que esse futuro maravilhoso, que durante muito tempo parecia muito ao alcance da mão, porque de 1814 a 1914 o mundo viveu 100 anos de paz. Uma pequena batalha de Crimeia, quase que insignificante. E pelo resto, claro, era o capitalismo emergente, precisava comerciar, precisava de paz para poder comprar, vender, pegar dinheiro emprestado em outro país, etc, etc. Mas eventos de destruição e morte alertaram a respeito da crise da modernidade. 2 guerras mundiais, totalitarismo nazista e stalinista, bombas atômicas, a fome, o desastre ecológico, a expansão das drogas, a ciência aplicada à produção de armas, o futuro luminoso que tinha sido anunciado como maravilhoso, evaporou. O futuro também. Então, o passado já destruído e o futuro acabou sendo também destruído. As construções utópicas passaram a ser desconstruídas como fábulas sem fundamento. Discursando no Conseil des Universités de Québec, Jean-François Lyotard chamou esses ideais de metanarrativas, isto é, fábulas, afirmando que elas são destituídas de credibilidade. Simplificando o extremo, eu defino o pós-moderno como a incredulidade com relação às metanarrativas. São palavras dele em 1976. Sempre os gênios têm esta capacidade de antecipar-se ao tempo. Me diga hoje quem é, aqui como na Europa, que pensa o futuro como uma coisa maravilhosa. Eu vou empenhar-me agora para preparar-me para poder entrar nesse futuro inteiro. Qual é o jovem de 20 anos que está assim com toda essa garra, entusiasmado pelo futuro? Foi desconstruído o passado e foi desconstruído o futuro. E o que é que sobra? Vamos ver. As possibilidades de satisfação passaram a concentrar-se no tempo presente.
o mercado passa a ser fonte de satisfação. Nele concentra-se agora as esperanças de realização individual. Inaugura-se um tempo separado de suas origens e de seu destino. Homens e mulheres sem raízes e sementes, a não ser a fruição dos bens que a modernidade estava oferecendo numa nova edição do Carpe Diem. Sem história da qual orgulhar-se e sem um futuro capaz de mobilizar as energias em vista de um projeto pessoal e social, sobram satisfações efêmeras e emoções momentâneas. Essa acho que é a descrição mais perfeita que se pode dar do nosso tempo e da nossa cultura e de tudo aquilo que vocês foram conversando nestes dias, de como tudo tem que ser agora e tal. Nesse cenário aparecia um indivíduo instável, de convicções voláteis e compromissos fluidos. A cultura do efêmero faz perceber os vínculos familiares mais como amarras do que como recursos essenciais para a própria realização. Max Weber, um grande sociólogo, ateu evidentemente, somos um poucos os sociólogos que não são ateus, eu conto nos dedos, e sobra os de uma mão. Então afirmava, para dizer também a marca, o processo de banalização é muito importante. Antes de dizer o de Max Weber, eu quero dizer o que significa banalizar. Significa atribuir um valor menor a algo que tem um valor muito maior. Eu vou dar um exemplo. Imaginemos que eu tenha um livrinho do Novo Testamento que pertenceu ao meu pai, que pertenceu ao meu avô e que antes tinha pertencido ao meu bisavô. Está muito escangalhado, está lá na prateleira, de capa dura. Para mim é um troféu, é uma coisa preciosa. Um dia chego em casa e vejo aquele livro debaixo do pé de uma mesa. Ô mulher, o que está fazendo aqui este livro? Essa mesa ficou bambeando e o marceneiro demora a chegar e eu achei esse livro velho e coloquei aqui de calço. A banalização é isso. Ela atribuiu àquele livro precioso para mim um valor menor do que ele efetivamente tem. Banalizar é esta redução do significado, do valor. Pensem, não somente a sexualidade, a vida, a morte, a paternidade, a maternidade, a palavra dada, os compromissos que são pelo resto da vida. O que sobra pelo resto da vida são somente as tatuagens agora. Que é um sinal impressionante, porque significa que a pessoa lá no fundo do coração tem necessidade de sentir que está com algo que é pelo resto da vida. Weber, então, afirmava que de onde que vem essa banalização? É claro que ela é produzida, é fruto de alguma coisa. Mas veja, Weber afirmava que o médico pode prolongar até de maneira significativa a vida de um doente, mas não é capaz de dizer-lhe por que vale a pena viver. E de que adianta um médico que pode costurar feridas, etc., e não é capaz de dizer àquele doente por que vale a pena viver? E depois se queixam da baleia azul e do aumento espantoso dos suicídios entre adolescentes, etc. Mas o que é esta nossa vida? É isso, gente. Quer dizer, a banalização é fruto de uma mentalidade, de opções, decisões que foram tomadas 200 anos atrás, de não ocupar-se mais daquelas questões que os filósofos antigos tinham, de onde vão, de onde a nossa vida vem, para onde vamos, qual é o significado do trabalho, do amor, da morte, nada. Isso é coisas para adolescentes perder seu tempo. A nós interessa o know-how, não o significado.
Lipovetsky afirma: todos os cumes se abatem pouco a pouco, arrastados pela vasta operação de neutralização e banalização sociais. Migrou para os Estados Unidos para salvar-se do nazismo e que acompanhou o primeiro processo contra um criminoso nazista em Jerusalém, Adolf Eichmann, e escreveu um livro intitulado tem um filme sobre ela que é muito interessante, porque reconta esta história. Porque quando todo mundo dizia Hitler é um louco, é isso, ele é um monstro e tal, e ela dizia: nada disso, Hitler é uma pessoa perfeitamente normal. Porque se Hitler é um monstro, morto Hitler, estamos salvos de tudo. Mas se Hitler é uma pessoa normal, como ela afirmava, e foi maltratada inclusive pelos companheiros hebreus, então o problema não era só Hitler. Hitler era apenas a expressão mais elevada de um problema que é nosso. E como é que ela entendeu isso? A banalização da vida. Tanto é verdade que o título do livro é 1961, Eichmann em Jerusalém, A Banalidade do Mal. O subtítulo: A Banalidade do Mal. Então vamos acelerar um pouco, senão eu vou roubar o tempo de vocês, não pode. Apesar dos numerosos sinais de crise no matrimônio, o desejo de família permanece, afirma o Papa Francisco na Amoris Laetitia, especialmente entre os jovens, e isto incentiva a Igreja. Como resposta a este anseio, o anúncio cristão sobre a família é verdadeiramente uma boa notícia. Ele fala do Evangelho da família. E este desejo tem uma dimensão antropológica, porque intuitivamente nós buscamos algo que responda ao nosso desejo de amar e ser amado, de realização e tal. E a família é intuída, ainda que com todas as dificuldades, por causa desta exigência que está dentro de cada um, como um caminho para responder digamos assim, a esta busca de amor e de realização, inclusive na maternidade e na paternidade. A exigência de amar e ser amado que toda pessoa experimenta está na origem do desejo de família, detectado pelas pesquisas em preparação aos últimos 2 ciclos. O desejo de família nasce da intuição que pode se responder melhor a estas exigências através da criação de uma aliança duradoura, de um vínculo que protege a relação amorosa, da volubilidade dos sentimentos e dos afetos. A resposta dada a necessidades biológicas de sexualidade através de relações ocasionais não consegue atender às exigências acima recordadas. Se um rapaz, aproveitando de todas as ofertas do Carnaval de Salvador, fica durante aqueles dias, e um pouco antes e um pouco depois, porque se costuma espichar, não é? E transa à vontade, de todas as formas que puder imaginar, conforme é incentivado e pressionado por todos os contextos daquele Carnaval. Ele voltará para casa com a percepção de ter amado e de ser amado? Não é um pouco. Pode voltar mais desesperado. Vamos lá. A relação conjugal destinada a durar no tempo caracteriza-se pela reciprocidade afetiva, aberta para gerar filhos, etc. A dimensão do tempo exige a criação de uma aliança conjugal que configura certa estabilidade, etc, etc. Isto é, ainda da família, da Amoris Laetitia. Vamos adiante. O ser humano é pessoa, é alguém, não é uma coisa. Então, o começo da reflexão de João Paulo II isso. Porque no tempo do individualismo, ele fortaleceu o conceito de pessoa. Qual é a diferença entre indivíduo e pessoa? Pessoa identifica imediatamente um feixe de relações. E entre as relações, inclusive,
a relação com Deus, com o Criador. O indivíduo se pensa solto, né? Digamos assim. O ser humano é criado, etc. Pode passar. Sim, melhor, vai. Eu já tinha dito o que é importante. Homem e mulher ele o criou. O Papa dedica páginas para comentar esta palavra do livro do Gênesis. Adão se deparou com a sua solidão originária. Vive num patamar diferente dos animais. Tem exigências infinitas de amar e ser amado, de liberdade, de justiça, de verdade. Não é bem que o homem esteja só. Vou fazer um auxiliar que lhe corresponda. E Mulheres, Dignidade diz, é o Papa João Paulo II, trata-se, olha, veja que maravilha, trata-se de compreender a razão e as consequências da decisão do Criador de fazer existir o ser humano sempre e somente como mulher e como varão. A diferença sexual é fruto da decisão do Criador, não é uma produção da cultura. Pode passar. E corresponde ao seu desígnio, para que o homem não esteja só, para que em todas as circunstâncias possa contar com uma companhia adequada, para encontrar resposta ao desejo infinito de amar e ser amado. Desde o início da criação, um é feito para o outro, para a comunhão. A própria constituição corpórea indica que um necessita da outra pessoa. A diferença prepara o terreno para a comunhão. E ele aqui foi muito inovador, quando deu como modelo da família a Santíssima Trindade. E foi corajoso, porque já Santo Agostinho e depois Santo Tomás de Aquino tinham dito que jamais se poderia fazer a semelhança, a analogia, estabelecer uma analogia entre o amor da Trindade e o amor de uma família, porque seria rebaixar demais a Trindade. Mas ele teve a ousadia de inovar por baixo dos bastidores. Teve alguns teólogos que escreveram o contrário e tal, mas acabou com o apoio de Ratzinger. Esta tese que está aqui passou em Puebla, logo depois de ser feito Papa, disse: nosso Deus não é uma solidão, é sim uma família, porque nele existem a paternidade, a filiação e a essência da família, que é o amor. Este amor na família divina é o Espírito Santo. Assim, o tema família não é estranho à essência divina. Isto é totalmente inédito, digamos assim. E na Carta às Famílias ele diz: à luz do Novo Testamento é possível descobrir que o modelo originário da família deve ser procurado em Deus mesmo, no mistério trinitário de sua vida. A imagem de Deus ele o criou. Então toda a reflexão dele, desde quando foi eleito Papa, 78, até 84, com um intervalo de um ano quando foi baleado, ele dedicou a comentar principalmente a criação, o livro do Gênesis, homem e mulher, a imagem e semelhança de Deus, ele o criou, etc. O ser humano, unidade de dois, verifica uma carência que abre para o outro, para o diferente, para vencer a solidão, para construir comunhão. A condição para a realização é ser para o outro. O desejo de felicidade encontra satisfação somente através do outro. É o contrário do que o individualismo nos apresenta com todos os temperos. A família fundada no matrimônio corresponde ao desejo de Deus e permanece como espaço onde as exigências humanas encontram maior correspondência, valorizando os diversos aspectos das relações entre os sexos. A relação esponsal na relação esponsal realiza-se o paradoxo da condição humana. O meu eu és tu, como Romeu declara a Julieta. A comunhão é vocação e tarefa. Mulheres, dignidade. O Papa Francisco retoma e amplia este tema
na Amoris Laetitia. A comunhão entre pessoas que se concretiza na família prepara uma morada adequada para o homem, para a mulher e para os filhos que gera. A vida de comunhão é, por sua natureza expansiva, cria ambiente de solidariedade e participação entre os sexos e gerações. Trata-se de um chamado, isto é, do caminho para a mais plena realização pessoal. E é claro que a comunhão é a mais profunda, é na Trindade. Por quê? Porque o Pai se doa totalmente ao Filho, o Filho se doa totalmente ao Pai, e o Espírito Santo é o próprio dom que vai de um ao outro. Como uma família poderá realizar-se? Quando um vive a sua vida como dom para o bem e a felicidade do outro. A comunhão trinitária está na origem deste caminho que tem como dinâmica o dom de si para o outro. O casal cristão unido na fé participa do acontecimento do amor infinito eterno que se faz carne, que se doa na Eucaristia à humanidade decaída. O Papa chega a falar do sacramento do matrimônio, exaltando que pelo sacramento do matrimônio, Jesus Cristo, morto e ressuscitado, se torna presente na vida conjugal, uma presença real. E aqui isso tem consequências muito importantes. Pelo sacramento do matrimônio, o casal vive imerso na fonte do amor que é o coração trespassado de Cristo e participa do seu dom esponsal para a Igreja, de modo que esta nascente de amor divino chega ao coração do amor conjugal. Quer dizer, o sacramento do matrimônio e o sacramento da Eucaristia caminham juntos para esta presença de Cristo renovar e dar vida nova a cada dia à vida do casal. Gaudium et Spes, o homem só pode encontrar-se plenamente no dom sincero de si, etc. Tá bom? Olhando para Jesus que compreendemos este dom de si. Ele se doa na Eucaristia, se doa na cruz, e depois Paulo dirá: maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja, se entregou por ela, deu sua vida por ela. Efésios 5:25. Pode passar. E depois a família e igreja doméstica foi retomada a partir de Paulo VI, esta visão da família como igreja, pequena igreja, na qual é possível encontrar Deus e na qual se pode ouvir a sua palavra e reconhecer sua presença. Retomando, São João Crisóstomo, no século IV, disse: faça da sua casa uma igreja, pois dele, etc, etc. Tudo bem, podemos passar, porque isto é muito retomado desde Paulo VI até Papa Francisco, abundantemente. E agora, poucos slides sobre Amoris Laetitia. O título da Amoris Laetitia, traduzido como Alegria do Amor, na realidade não pega o que o Papa está querendo dizer, porque a outra era Evangelii Gaudium, que foi traduzido como Alegria do Evangelho. Letícia, Amor de Letícia, é traduzido como Alegria do Amor. Quer dizer, uma única palavra, mas lá no latim não é uma única palavra. Indica a chave de leitura do Papa Francisco. Ele fala do amor como fonte de alegria, de realização humana, especialmente quando é vivido segundo o desígnio de Deus, etc. Qual é a palavra, o significado da palavra Letícia? É uma alegria sutil que pode permanecer e continuar presente até mesmo nas situações de dureza e de sacrifício. Gáudio é uma coisa mais explosiva, pode dizer. O Papa não só anuncia o Evangelho da família, ele enfrenta rupturas que provocam feridas nos diversos membros da família. Sua intenção é, de um lado, fazer com que os jovens que manifestam um forte desejo de família tenham entusiasmo para formar uma família que pode proporcionar a alegria de que fala o título. De outro lado, ele quer dizer que ninguém deve sentir-se excluído do amor de Deus, do abraço da ternura, da misericórdia que Deus quer dar a todos os seus filhos, especialmente os que estão marcados por grandes sofrimentos.
Então, essa é a característica do Amoris Laetitia. Vamos lá? A exortação apresenta uma continuidade e uma inovação. A continuidade com a doutrina católica a respeito do matrimônio e família. Repetidas vezes o Papa fala: eu não quero inovar, não quero criar uma nova norma canônica. No número 330, não se trata não se deve esperar do sínodo ou desta exortação uma nova normativa geral de direito canônico, etc. É possível apenas um novo encorajamento e tal. Quer dizer, ele diz que não quer renovar. Então, a inovação, em que consiste, então? Na postura da ação pastoral, no convite a acolher todas as pessoas, sem considerar quem, por circunstâncias diversas, não conseguiu viver bem a realidade de sua família e chegou a romper os vínculos através do divórcio, etc. Nesse sentido, o Papa recomenda acompanhar, discernir e integrar a fragilidade das pessoas. O tema do acompanhamento é particularmente querido pelo Papa. Retorna em muitos dos seus textos. Na exortação, recomenda acompanhar as famílias de recém-casados nos primeiros anos da sua caminhada, que não se vejam sozinhos, etc, etc. O convite a acompanhar retorna quando o Papa fala das pessoas divorciadas que realizam uma segunda união de tipo familiar, para que não se sintam excluídas da comunhão eclesial. A palavra integração é o contrário de exclusão, e o Papa afirma: trata-se de integrar a todos. Deve-se ajudar cada um a encontrar a própria maneira de participar na comunidade eclesial, para que se sinta objeto de uma misericórdia imerecida, incondicional e gratuita. É o número 297. Então, uma continuidade e uma inovação. Estas são as duas características. A inovação, um acolhimento, a tentativa de integrar, de não excluir ninguém, e a continuidade da... A exortação afirma: os batizados que são divorciados e recasados devem ser integrados mais intensamente na comunidade cristã, de várias vezes, maneiras possíveis, evitando todas as ocasiões de escândalo. Alguns leem a insistência do Papa na integração como uma abertura para que recebam a Eucaristia, mas em momento nenhum ele apresenta essa possibilidade de maneira explícita. Parece que está aludindo, mas como não fala, então não existe. Por quê? Tratando-se de matéria tão importante, não parece legítimo atribuir ao texto, por dedução, o que ele não traz, e fazer dizer ao Papa o que ele mesmo não quis ou não pôde afirmar explicitamente. Nós não podemos dizer: então a Amoris Laetitia abre o caminho para a Eucaristia. Isso é uma coisa grande demais para poder ser deduzida do texto. Ou um Papa fala, abrindo essa possibilidade, ou não existe. Não podemos inventar e atribuir ao Papa o que ele não quis dizer. Esta observação nada retira da grandeza da proposta do Papa Francisco na linha da misericórdia, como uma característica de Deus e como a marca da Igreja dos nossos tempos. Este acolhimento que busca a integração no caminho da orientação pastoral é a grande novidade da exortação, que pelo resto permanece no horizonte da grande doutrina católica relativa ao matrimônio e à família. É isto. Peço desculpa por ter avançado alguns minutos. Acho que está todo mundo feliz por isso. E então, concluímos as palestras, mas ainda não concluímos o colóquio. O colóquio vai ser concluído com a Santa Missa. Então, meio-dia, a gente vai tentar começar meio-dia em ponto para não haver atraso. A gente começa a nossa Santa Missa, somente lembrando que todas as palestras estão no nosso canal do YouTube. Foram todas transmitidas ao vivo e estão todas lá gravadas.
Então, o canal é Colóquio da Família, ou senão vocês podem também no site do Colóquio e ver lá, assistir ao vivo, algo assim, e vocês vão encontrar todas as palestras lá gravadas. E até meio-dia. E o presente, é claro que não podia faltar para o mencionar.